Siqueira Júnior acaba de fazer um vídeo onde ele se arrepende de ter dito para as pessoas não ficarem em casa. Para quem não sabe, o Siqueira Júnior não está bem, ele está com a pandemia, tá? Ele está com a pandemia. E eu quero analisar esse vídeo dele aqui e fazer também uma análise lá do Caio Coppola, porque tá todo mundo no mesmo balaio, tanto Siqueira Júnior, quanto o Caio, quanto o Datena, Ratinho, e essa galera toda, os desinformadores da vida, que a gente sabe como é. Mas, como eu havia dito, caso o Siqueira fizesse um vídeo se redimindo, porque, gente, ninguém nasce o desconstruidão da porra, todo mundo em algum momento da vida foi machista, misógino, homofóbico, racista, essa é a verdade. Só que a gente tem que evoluir. Então eu não posso deixar de dar o braço a torcer pro cara aqui. Ele tá mal, não tá bem, e tá pedindo para as pessoas não saírem mais de casa. Eu quero analisar isso e comparar com Caio Del Ruda Miranda. Vamos fazer essa análise em conjunto. Depois da vinheta eu continuo, mas toca o vídeo aí, Siqueira. A gente está torcendo por você, vai dar tudo certo. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. Não subestime a doença. Não façam o que eu fiz. Não façam. Não subestimem. É mais sério do que eu imaginava. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Eu não vou votar nem tão cedo, essa semana pelo menos não, para não colocar em risco os meus colegas, até a emissora inteira. É melhor eu me tratar, me cuidar, para a gente depois continuar tocando o barco com fé em Deus. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e cada oração que Jesus Cristo tem um triplo para a sua família. Spartans of Science. Eu tô com muita saudade de fazer os meus vídeos lá sobre animais, plantas, parques. Peço desculpas para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com isso, mas aqui é Esparta, cara. Aqui é Esparta, e toda vez que a ciência for atacada, nós vamos nos levantar e vamos revidar. Eu não posso, nesse momento de pandemia, ficar quieto. E é bom lembrar que vírus, pandemia, políticas públicas de prevenção, políticas públicas de contenção, isso tudo faz parte da biologia, sim. Eu quero aqui deixar bem claro as minhas estimas ao apresentador Siqueira Júnior, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que você melhore rapidamente, que volte a agraciar o povo. Mas, quando você voltar, Siqueira, só te faço um pedido. Faça diferente. Não seja um negacionista da ciência. Por favor, não vá atrás de seitas e interesses obscuros desse grupo que está aí, desse grupo de terraplanistas aí, negacionistas, os anti-ciências da vida, os Bolsonaros da vida, os Weitraubs da vida, os Ernestos Araújo da vida, os Olavos da vida. Essa galera não é a galera do bem, não, cara. Não é. Esses óbitos vão estar nas costas dele, nas costas dos apresentadores também. Afinal de contas, cara, você mesmo aí, né, do Amazonas. Manaus, caos total. Vai dizer que você não teve influência nas pessoas indo pra rua, desrespeitando a quarentena? Pois é. Mas, cara, vamos lá. Eu parto do pressuposto de que as pessoas são boas. E que você voltou atrás, cara. Você voltou atrás e disse, olha, fez o vídeo aí, como eu havia prometido, eu estou colocando aqui o seu arrependimento. A coisa não é brincadeira. Ninguém sabe, Siqueira. Ninguém sabe como é que tá essa pandemia. Se você perguntar assim, mas aí os cientistas sabem o que fazer, o que proceder, não sabemos. O que fazer depois da quarentena? Não sabemos. A gente não sabe quando a quarentena vai terminar, quando é que as coisas vão voltar ao normal, se é que vão voltar ao normal. Porque a gente sabe que precisa de vacina. Novas evidências estão aparecendo, parece que a virose ataca também o sistema nervoso, e aí essa falta de ar pode estar relacionada à coagulação sanguínea. E então tem um monte de outros fatores graves que estão acontecendo. Não existe barreira, não existe o efeito rebanho de pessoas que estão imunes à pandemia para poder bloquear o avanço dela.
ela simplesmente está se espalhando porque não tem os imunizados, ainda não existe isso, se é que haverão imunizados, porque alguns estudos estão demonstrando que, olha, parece que ninguém está imune. Então, Siqueira, não sabemos de nada ainda. Sabemos que é muito ruim. O Átila e a Marina estavam cobertos de razão ao falar sobre o estudo de modelagem do Imperial College. Bota isso na cabeça. Eu ainda peço que você faça mais. Eu sei que é cansativo, sei que você não está bem, estimam melhores, mas faça mais alguma coisa. Afinal de contas, você fez muito para que as pessoas quebrassem a quarentena. Então, faça mais agora um pouquinho no que puder para que as pessoas aguentem, porque não é brincadeira, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu quero emendar aqui com o Caio Coppola, né, que é o Caio de Arruda Miranda, porque ele também faz parte desses processos de desinformação. E eu quero lembrar aqui esse momento desse vídeo aqui, no qual o Caio ele compara engasgos com a pandemia, mostrando nitidamente que ele não tem a menor ideia da merda que está falando. Ele simplesmente fala por falar, fala por ideologia. Eles seguem seitas. Entendeu, Siqueira? É uma seita, cara. Vocês estão seguindo uma seita, estão agindo como a lenda do Lemmingue, que segue até o precipício. Eu sempre cito aqui a minha preocupação, como, por exemplo, aquela seita do Heaven's Gate, a seita do Jim Jones, em que as pessoas seguiam um líder e acabou a merda acontecendo. E o nosso presidente, ele tem um guru espiritual. Eu fico assim impressionado. Como é que, por exemplo, um evangélico segue um cara desse? Porque ele tem um líder. O líder espiritual dele é o Olavo de Carvalho, que é o que fala que a pandemia não existe, que fala que fumar faz bem pro cérebro, que fala que Pepsi é adoçada com feto, que fala que vacina causa esterilização em massa, e agora fala que a Terra é plana também. E tá falando que a pandemia não existe, só uma bobeirinha, vai em frente. E as pessoas estão vindo a óbito. No Brasil foram mais de 5 mil, tá indo para 6, é possível que chegue até 10 ao final de semana. Isso é muita coisa, não é uma bobeira. E aí você tem o Caio Copano, que é contra tudo quanto é benefício social, né? Que ficou lá e ele ficou de atestado lá por onde ele trabalha, e vem com essa cara dele, a cara mais deslavada, a cara de quem tava na merda. Olha a cara dele de quem tava na merda, que tava mal. E não foi a porrada que ele levou de Gabriela Prioli, não, que foi feio, que foi muito feio. Ela simplesmente destruiu o Caco em argumentos que virou cacos mesmo, né? O Caio virou cacos. Mas eu quero que você veja a cara dele e a comparação que ele fez. Isso não pode, esse vídeo não pode morrer. Até porque ele não fez um outro vídeo como o Siqueira fez, se redimindo. Então vamos lá, Caio. Fala aqui de novo pra galera a merda que você falou. Vamos analisar outra vez, vai. Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível? Países que estavam em lockdown, como é o caso da Itália, um dos motivos deles terem desistido, além da iminência da queda dos seus respectivos PIBs, é que o tal do achatamento da curva não estava funcionando. Caio, você colocou a questão da Itália, precisamos ser fiéis aos fatos, né? Tivemos uma situação absolutamente surreal em Milão, no norte da Itália. No começo da crise, o prefeito de Milão foi contra o isolamento, relaxou ali as medidas. Um mês depois, ele fez um vídeo que o mundo inteiro mostrou, ele pedindo perdão
pelo número de mortes, e aí ele de fato entrou com medidas mais sérias de isolamento, e a gente viu então a ascensão da pandemia, o aumento da pandemia reverter e ter uma redução drástica. Por isso, então, ele vai parafraseando, né? Tem que matar o boi para matar o carrapato. Cara, é muita ignorância para uma pessoa só, mas vamos lá. Tá aqui, ó, mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos que vieram a óbito. O cara quer comparar com engasgos, como se engasgo fosse, se pegasse, né? Como se alguém estivesse no restaurante, engasgasse, e de repente todo mundo sai correndo do restaurante. Ai, socorro, eu vou engasgar também porque fulano engasgou. Né? Esse é o tipo de argumentação para passar pano por interesses obscuros. Essa é a verdade. E tá aí, Caio, tá aí a prova. Olha só, como que um ano, né, e as pessoas engasgam em aproximadamente 4.500, isso contando as crianças que engasgam com brinquedos e etc. Tá? E a comparação da pandemia com o isolamento, porque os Estados Unidos estão fazendo isolamento. E você alegando que a quarentena não é fundamental. Ora, 60 mil óbitos nos Estados Unidos. Então, Caio, me responde, quanto que você acha que seria de óbitos sem o isolamento? E isso eu estou falando de pessoas que vieram a óbito diretamente da pandemia. Ainda, se não tivesse isolamento, nós teríamos as pessoas que viriam a óbito por uma questão secundária, como, por exemplo, um acidente de trânsito, ou um acidente de trabalho, ou qualquer outro acidente, porque estariam superlotando os hospitais e disputando o leito. Então, esses 60 seriam muito maior. Isso fazendo o mínimo de isolamento, considerando que foi só 60. Porque se você não faz o isolamento, o troço expande absurdamente e você ainda vai competir leitos. Ou seja, seria muito maior. A pandemia mataria direta e mataria indiretamente. Será que você consegue entender isso, Caio? É uma conta matemática muito simples. Ou você vai continuar querendo refutar um estudo do Imperial College assinado por mais de 50 cientistas, com um estudo feito por supercomputadores, com essas suas palavrinhas engraçadinhas? Não, por que eu me sinto tão na obrigação de falar aqui? Porque é justamente o que passa no meu feed de notícias do Facebook. É justamente onde eu vejo o que a minha família está falando, o que os meus amigos estão falando, e está sempre lá, e estavam lá. Caio de Arruda Miranda e Siqueira e Datena e vai passando no feed de notícias. Olha lá, tá vendo? É tudo falso, ó. Querem enganar a gente, ó. E a merda tá aí. Cara. Caio teve confirmadamente a pandemia. Esse vídeo que eu mostrei dele mostra nitidamente que ele não estava bem, e o vídeo também aqui do Siqueira mostra que ele não estava bem. Aí vai continuar falando que é só uma bobeirinha? A gente nem sabe o que acontece, né? A gente está sabendo agora que ela também ataca o sistema nervoso, ataca os neurônios. Deve ser por isso que não aconteceu nada com o Bolsonaro. Por essa afinidade que ela tem com neurônios, né? E aí, cara, sabe como é que é? É o que falta naquela cabeça oca de merda. Balbúrdia pra isso. Balbúrdia. Universidade pública. SUS. Tinha que falar mesmo, cara. Eu tinha que falar mesmo, porque não tem jeito, cara. Isso me revolta. Bom, tá aí. Parabéns, Siqueira, melhore. Parabéns pela sua atitude. Melhore. Caio. O Caio, nem provando que o cara tava na merda, ele vai voltar atrás. Então, fazer o quê? É isso. Galera, não caiam nessas fake news. Não caiam desses caras. Vá com a ciência. Show? E para aquele que vier falar que, mas tem que comer, porque não sei o quê, porque as pessoas estão passando fome. Para de hipocrisia,
Porque no Brasil sempre houve fome e o Brasil tem dinheiro em caixa. 360 bilhões, dos quais 40 foram gastos para conter a alta do dólar. Quando o dólar já tinha estourado, uma incompetência administrativa fabulosa. Então, os corruptos governos passados deixaram essa grana. E essa grana é nossa. E é para ser usada justamente nestes momentos. Então, sim, é para pagar o salário para a população, sim. Ok? E é para a gente não passar fome, sim, porque tem reserva. Inclusive, digo mais, essa grana que foi liberada aí, essas 600 pratas, que pelo chefe da nação seria 200, ainda é mais dinheiro do que muita gente ganha no mês, como sobra, tá? Isso é triste, cara. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tem muita gente que passa fome realmente. E que esses 600 reais veio a calhar assim, caraca, pô, eu nunca ganhei tanto. Isso é triste. Isso é triste. Agora é hora da gente se solidarizar. Essa galera que vai para as ruas com um carrão, de dentro dos seus carros importados, dos quais nem sei a marca, pedindo para o pobre voltar a pegar condução lotada e se expor, enquanto eles acham que vão ficar na quarentena. Essa galera só de gasolina que gastou ali nas passeatas se juntavam, faziam uma vaquinha e compravam a cesta básica para dar para a galera, que era muito mais lucrativo. Fica a dica, galera.